Olá, hoje nós vamos falar de uma ferida aberta do mundo corporativo. É a síndrome da caixa vazia. Sabe aquele profissional que tem um perfil impecável lá no LinkedIn? Tem uma postura correta, fala muito bem, se comunica muito bem, mas na hora da entrega não entrega conteúdo, não sustenta aquilo que fala. E isso acaba gerando uma grande frustração para toda a equipe. É uma embalagem bonita, mas com uma caixa vazia por dentro. Nós vamos aprender hoje como identificar essas pessoas e principalmente como não se tornar uma delas, com a ajuda do Erno Menzel, aqui no podcast que está começando agora. Seja muito bem-vindo ao episódio de número 13 do podcast Inteligência Profissional. Eu sou Juliana Jongo, sou jornalista, produtora e estou aqui do ladinho do Erno Menzel, que é escritor, é palestrante e idealizador do conceito da inteligência profissional. Tudo bem, Erno? Tudo bem Como com está? você, Juliana? Tudo bom, graças a Deus. Que bom estar por aqui para mais um episódio, né? Muito conteúdo pela frente. Verdade, sempre tem, né, Juliana? Tem muito sobre o que a gente conversar, né? Com certeza. Sempre o mercado nos demanda muitas coisas, né? Exatamente. Quem nos acompanha por aqui também sempre traz sugestões e o Erno capta tudo isso, a gente traz para discutir aqui no podcast. Então você aí de casa seja muito bem-vindo, né? Se ajeita aí na cadeira que o assunto é interessante hoje, né, Erno? Eu espero que seja. Com certeza que sim, e você aproveite bastante porque a gente vai se aprofundar aqui e falar um pouquinho sobre essa síndrome da caixa vazia, né, Erno? O que especificamente é, qual é o seu entendimento, a sua definição de uma pessoa que é uma caixa vazia? Eu acho que tudo parte, né, Juliana, tudo seria exagero, mas na maioria das vezes eu acredito que tem, mesmo quando essa síndrome se apresenta, há uma boa intenção nisso tudo. Eu acho que no final das contas, a maioria das pessoas tem a intenção de se desenvolver, de ser uma pessoa melhor, um profissional melhor, só que muitas vezes pela falta de entendimento de como exatamente isso funciona, e até mesmo pela pressão exercida pela comparação, por outros fatores, onde muitas vezes as pessoas têm a impressão de que todo mundo está evoluindo, menos eu. Tem alguma coisa errada comigo. E quando eu não sei exatamente o que é que tem de errado comigo, e muitas vezes a pessoa busca vender uma imagem, parecer estar evoluindo, quando na verdade isso não está acontecendo. Claro que eu tenho consciência de que muitas vezes nós vamos começar algo, nós vamos falar sobre algo sem ter todo o conhecimento, até porque não é possível ter todo o conhecimento sobre aquilo. E aí sempre fica aquela dúvida, será que eu sei o suficiente? Será que eu tenho bagagem, eu tenho conteúdo suficiente para falar sobre isso? Ou para iniciar um projeto? E é claro que a gente vai aprendendo durante a execução. Agora, existe um mínimo, né? E muitas vezes esse mínimo não é respeitado. As pessoas tentam vender uma imagem daquilo que não são, daquilo que não tem, de um domínio que realmente não existe, não acontece. Uhum. Então, quando a imagem ela é maior do que aquilo que você tem para entregar, qual seria a lógica? A lógica é o seguinte, eu falo de um conteúdo, eu apresento, me posiciono, tenho um ponto de vista, eu tenho opinião sobre, mas que eu conheça, que eu saiba muito mais do que aquilo que eu estou dizendo. A lógica seria essa, que eu falo de um pouquinho daquilo que eu sei. Entendi. Agora, o que muitas vezes acontece, e aí que eu entendo que a síndrome da caixa vazia está acontecendo, é quando a pessoa fala tudo o que sabe, e aí com mais uma pergunta de aprofundamento, por exemplo, ou quando eu teria que falar da aplicabilidade daquilo, para que isso serve, como isso funciona de fato, e aí a pessoa não tem como continuar essa conversa. Não consegue continuar e também não tem a capacidade de dizer, olha, vou pesquisar sobre, ou vou buscar me informar. Ela não fala isso. Exato, porque ninguém é obrigado a saber tudo, Sim, e nós nunca certo. vamos saber tudo. Mas muitas vezes acontece isso é muito frequente, de pessoas falando daquilo que não tem base, daquilo que não tem profundidade, daquilo que não tem conhecimento, de fato, não tem lastro. Eu costumo falar de repertório. Não tem repertório. Talvez eu vou falar de algo, por exemplo, que eu não aplico, que eu não vivo, que eu não pratico, que eu não experimentei, mas eu li, achei interessante, eu ouvi falar e replico, né, essa informação. E aí muitas vezes
se constata, né? Essa é a caixa vazia. Entendi. Agora, existe um marketing saudável que deve ser feito sobre o nosso trabalho, sobre as nossas entregas, né? Agora, qual é o limite disso, de um marketing saudável e de um marketing que acaba se esvaziando? Eu acho que o marketing, especialmente a propaganda, né? Ela amplia aquilo que existe. Por exemplo, se eu tenho valores, eu tenho conhecimento e eu divulgo isso, bom, eu estou ampliando, né, o meu conhecimento, aquilo que eu tenho de conhecimento, aquilo que eu tenho de bagagem, de recursos, o marketing está ampliando isso, está levando ao conhecimento aquilo que eu tenho. Agora, quando a caixa está vazia, também amplia, joga essa ideia da caixa vazia, essa ilusão, ou seja, essa não verdade sobre aquilo ali também se amplia. Então, o que o marketing vai fazer, especialmente a propaganda vai fazer? Ela vai ampliar aquilo que é. Vai ampliar o vazio ou vai ampliar o conteúdo, aquilo que realmente tem na caixa. E muitas vezes, o que parece, né? Você julga, avalia, olha para alguém, observa, analisa, e não percebe que ele tem muito valor, que ele tem muito conteúdo. Então, o que acontece? Ele está faltando essa publicidade, está faltando essa divulgação. E teria que existir e não está acontecendo. Agora, quando acontece o contrário, né? Quando não teria muita coisa para divulgar e se divulga como se tivesse, aí é uma espécie até de fraude, né? Certo. Vai só até a página 2, né? Até a página 2. Depois não. Acabou o conteúdo. Agora, qual tipo de pessoa, qual perfil de pessoa é mais comum de cair nessa questão aí do esvaziamento? É o perfil de liderança, é o perfil de liderado? Como você avalia? Eu acho que tem em todas as áreas, tem em todos os perfis, porque hoje, com a comunicação da forma que ela está, né, redes sociais, enfim, outras formas de comunicação onde as pessoas se divulgam suas imagens, divulgam suas ações, suas carreiras, enfim. Então, essa visibilidade, essa divulgação, às vezes até exagerada, e que muita gente faz, isso coloca uma pressão. Poxa, e eu? Onde é que eu estou? Né? Então, muitas vezes, esse é um fator que instiga as pessoas, e aí como é que eu faço? Eu não tenho tanto tempo, porque vende-se uma ideia de que tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser imediato, que não existe porque pouca gente divulga como que ela fez, por exemplo, a pessoa que é bem-sucedida, a pessoa que ela já conquistou muita coisa. Muitas vezes não se divulga o caminho, o processo, né, tudo o que aconteceu, mas se divulga o resultado. Então, logo, pode-se criar uma ideia de que isso aí foi feito de um dia para o outro, foi construído de um dia para o outro, quando, na verdade, não foi exatamente isso que aconteceu. Aí, o que acontece? As pessoas elas se apropriam daquela informação que é divulgada. Então, muitas vezes, a pessoa é vista, ela chegou em tal lugar, ela conquistou isso, conquistou aquilo, mas não se vai investigar o que acontece, os bastidores, né? Se mostra o palco, se divulga o palco, os bastidores não. E aí eu começo a entrar na ilusão e me comparar e aí eu comparo o palco do outro com os meus bastidores, aí eu fico, né, começo a me sentir mal e eu quero fazer alguma coisa para acompanhar esse processo todo. E tem que ser rápido. Porque se vende essa ideia, né, nos dias de hoje, sem culpar ninguém, mas hoje a comunicação ela se tornou isso. Tem muita ideia falsa também sendo vendida. Claro. Né? E aí acontece que se não tiver muito entendimento, outra coisa. Cria-se uma ideia, né, Juliana, de que, olha, eu só tenho valor se eu faço algo grandioso, se eu faço algo extraordinário, se eu conquisto algo grandioso, se eu conquisto algo extraordinário. Então, esta ânsia de provar que eu tenho valor, de validar quem eu sou e aquilo que eu faço, muitas vezes induz as pessoas a fazerem isso. Por exemplo, né, a gente estava comentando antes de iniciar a gravação aqui, eu vou ler um livro, mas eu não leio o livro, eu pego apenas o resumo. Ou então vende-se a ideia de que você sai falando uma língua nova em 3 meses, do zero à fluência em inglês, por exemplo, em 3 meses. A gente sabe que isso não existe, né?
Mas tem um mercado vivendo disso. Claro, claro. Tem um mercado vivendo disso, desse milagre. O que as pessoas compram facilmente? Milagres, facilidades. Eu não estou dizendo que milagre não existem, mas o que vende? Facilidade. Se eu prometer, né, uma promessa de facilidade, é uma promessa. Se eu prometer para você que em 3 meses você vai dominar aquilo que talvez você levaria 3 anos, vai vender muito disso. Sim. Né? Olha, a tua vida vai se tornar, você vai ganhar muito dinheiro com esse pouquinho que você sabe. 15 minutos você já por ouviu dia. esse discurso, né? Com esse pouquinho que você sabe, você cria uma palestra e fica rico. Né? Aí a pessoa vai lá e compra. Por quê? O valor não é tão alto, então se eu perder, não perdi muita coisa. Sim. E às vezes nem pensa nisso, porque eu quero tanto. E eu tenho uma frase comigo já há muitos anos que eu não sei onde é que eu li ou ouvi ela, e eu fico repetindo porque ela faz, para mim, faz sentido. Que o ser humano tem facilidade de acreditar naquilo que gostaria que fosse verdade. Nossa! Isso é muito forte, hein? Né? Então, ilusão, a gente gosta de se iludir, mas né? olha, é isso aí. Então, quando tem uma promessa de facilidade, essas promessas são muito atraentes, e por isso que muita gente, né, no imediatismo, porque tem que ser para ontem, porque não tem tempo, porque 1 ano demora muito para passar, 2 anos demora muito para passar, 5 anos de preparação demora muito para passar, aí eu não leio mais o livro. Eu de vez em quando o pessoal então do marketing me alerta, olha, você tem que fazer os vídeos de 2 minutos, de 1 minuto, porque as pessoas não assistem de 30 minutos. Pois é, aí eu fico pensando, né? 2 minutos eles consomem, 30 segundos consomem. Sim. Mas 30 minutos onde teria profundidade. Então, a caixa vazia tem a ver com falta de profundidade. O que é a síndrome da caixa vazia? É não ter profundidade. Eu estudei, mas eu estudei de forma rasa. Eu não me aprofundei. Eu não li o livro, e muito menos os livros inteiros. Eu não adquiri uma coleção, uma coletânea, diversos livros para ter diversos pontos de vista e eu ler, fazer minhas anotações, as fichas de leitura. Você lembra disso? Mas eu faço até hoje. Eu também. Toca aqui. Aí, eu faço até hoje. Aí o resumo, eu fiz o resumo a partir do meu entendimento. Aí eu faço o resumo daquele outro, juntando tudo isso. O que faz sentido aqui, o que faz sentido ali? Comparar, né? Aí eu tenho várias visões para construir a minha visão sobre o assunto. Eu já tenho a minha, mas eu conheço a visão de um autor, eu conheço de outro, eu faço um curso, eu faço outro, e eu vou somando tudo isso, eu vou ampliando a minha visão. Aí eu vou ter algo que chama... E mais a prática, lógico. Claro. Aí eu vou colocar isso em prática, vou vivenciar. Aí percebe a diferença quando eu vou, por exemplo, falar de um assunto que eu estudei, que eu pesquisei com profundidade, com várias fontes, e eu coloquei em prática. Eu tive as minhas percepções, eu fiz os ajustes, né? Talvez na primeira vez, nas primeiras, eu não obtive o resultado que eu esperava. E aí primeiro constância, depois refinamento, e depois eu vou lapidando. E aí eu chego em um ponto assim onde eu tenho experiência, eu tenho conhecimento, tenho habilidade para aplicar esse conhecimento, tenho resultados de aprendizado principalmente. E aí você imagina a diferença de eu falar sobre isso. Sobre isso que eu tenho essa profundidade. Então a caixa vazia é a falta de profundidade, é a repetição de informação, é a frase pronta, é o script pronto, é frase de efeito, é o tal de lacrar, né? Que fala tanto. Farmar aura agora. É verdade. Então, bom, tudo isso faz parte desse movimento, dessa modernidade. Agora tem muita coisa se perdendo, a essência muitas vezes está se perdendo, tá? E essa preocupação com base, com fundamento. E eu não estou dizendo que tem uma vida fácil quem vive essa situação de caixa vazia, porque imagina a aflição. Se você, quando busca ter domínio, ter profundidade, muitas vezes você não vai ter todas as respostas. Não vai. Claro. Agora, Erno, nós já vamos aprofundar esse ponto aí. Eu quero saber de ti. De que forma redes sociais corporativas, né, profissionais como o LinkedIn, por exemplo, contribuem para aumentar essa sensação de vazio ou para aumentar essa falta de profundidade ou de repertório? Porque você olha o LinkedIn, é tudo perfeito, né? Sim, sim, é tudo perfeito. E é claro que
sempre tem, né? São ferramentas, né? Toda ferramenta depende o resultado depende da sua utilização, e eu posso utilizar aquilo para construir, para melhorar, ou eu posso utilizar sem muita consciência para até mesmo promover autodestruição. Por exemplo, eu me comparo com outros, né? Meu LinkedIn, com o que os outros apresentam, que os meus colegas, digamos, quem faz aquilo que eu faço, atua na mesma área, então eu posso aprender com eles, eu posso me inspirar, eu posso buscar exemplos, eu posso acompanhar o que os outros estão fazendo, e com isso eu buscar desenvolver estratégias também para desenvolver naqueles aspectos. Agora eu posso simplesmente me comparar, eu posso invejar, porque eu estou falando o seguinte, de competitividade, e o mundo corporativo é competitivo. Claro. É natural e precisa ser, e a competitividade, ela nos leva ao crescimento, nos leva à evolução. Faz com que a gente se aperfeiçoe, faz com que a gente se mexa, se mova, né? Busque melhorar. Agora, o problema é o seguinte, quando acontece algo que ultrapassa os limites da competitividade, quando vai para a rivalidade, quando vai para a comparação assim indevida, por que indevida? Porque por mais que outras pessoas façam algo parecido com o que eu faço, atuem na mesma área, cada um tem o seu jeito, cada um tem... Bom, talvez aquilo que você valoriza, Juliana, eu não valorizo aquilo que não dou tanto valor para aquilo que você dá muito valor, e o contrário. Talvez para mim eu tenho outras situações que são mais relevantes, mais importantes para mim do que são para você. Então, como é que eu posso fazer uma comparação direta? Não tem como, né? Não tem como. A outra coisa, tem gente que está há muito tempo. E aí o outro que tem menos tempo, já não considera isso, as experiências que cada um passou. Então, essa forma de lidar com isso é que muitas vezes prejudica as pessoas nesse sentido. Erno, e agora, se a pessoa que está nos acompanhando aqui, você que está nos acompanhando, e eu trago essa reflexão também para mim, né? E se a gente se der conta de que a gente está sendo essa caixa vazia? Sim. E aí? Em alguns momentos acontece com a gente. Sim, é isso mesmo. Então, o objetivo dessa conversa é justamente esse. Eu não quero dizer que você é uma caixa vazia em todos os sentidos, em todas as áreas, em todos os aspectos, mas pode ser que você se perceba. Como eu já me percebi. Né? Muitas vezes há uma ideia, uma vontade muito grande de fazer algo e sem estar devidamente preparado, de falar sobre algo sem ter um mínimo de base, de conhecimento. Então a gente se percebe. Então, o princípio da mudança é perceber que há uma necessidade de mudança. Para mim corrigir algo, eu preciso perceber que eu estou errado, ou que eu poderia melhorar. Então, a nossa conversa é justamente para isso. Não é tanto para apontar o dedo para os outros, não é nem nada, nem é para apontar o dedo para os outros, mas sim para identificar. Por quê? Eu preciso entender o que está acontecendo. Eu preciso observar ao meu redor, como que as pessoas atuam, e muitas vezes eu vou identificar, olha, eu estou lidando com uma caixa vazia. Então, é meu direito saber disso. Claro. Né? Identificar isso, porque o quanto eu vou dar de credibilidade, o quanto eu vou confiar, o quanto eu vou acreditar no que essa pessoa me diz. Mas principalmente para nós. Em que momentos eu já fui, em que momentos eu estou sendo, quero dar opinião sobre tudo, até sobre o que eu não conheço. Me posiciono sobre tudo, muitas vezes eu devia só escutar. Pô, eu tenho um palpite para dar, né? Porque palpite é quando a gente não tem base, né? Sim. Agora, uma opinião, ela pode ser fundamentada. Então, e aí é uma necessidade. E isso tem a ver com outras estruturas, né? De percepção de valor, de alto valor. Quando eu não percebo meu próprio valor, eu não tenho convicção sobre o valor que tenho, muitas vezes eu quero provar o meu valor de qualquer forma. Aí eu quero dar opinião sobre tudo, eu quero ter conhecimento, e na verdade eu não tenho. Né? E aí nesses momentos, pode ter uma ótima intenção por trás disso, mas eu estou sendo uma caixa vazia. Naquela área, naquele tema. E talvez aí falte um pouco de humildade, né? Para dizer, olha, eu vou me aprofundar, eu vou buscar isso. Né? Às vezes não se tem esse tempo também, né? Só que aí a pessoa precisa ser coerente com ela. E o que eu ia te perguntar mesmo é essa questão da coerência. Dá para se dizer que uma caixa vazia, ela é, em certo aspecto, incoerente?
Sim, porque se eu não tenho profundidade, se eu não tenho base, se eu não falo daquilo que eu realmente acredito, daquilo que eu realmente vivo, eu faço, tem um desalinhamento. Tem uma incoerência no estudo, porque eu falo algo, mas eu faço algo diferente do que eu falo. Eu acredito numa outra, uma terceira coisa. Então há uma incongruência, há uma incoerência nisso tudo. E isso, de alguma forma, vai ser percebido. Então, muitas vezes não se sabe por que é que se faz todo um esforço para criar uma imagem, para vender uma imagem e aquilo não cola. Ou então, até faz um movimento aí, mas não sustenta. Aí é que tá, acho que esse termo que você usou não cola, Não sabe? cola. É muito sutil isso também, porque às vezes a pessoa vende muito bem essa imagem, Isso. ou ela É uma até tem estratégia. uma caminhada, mas não tem algo tão aprofundado assim. Isso. Mas eu queria que você trouxesse um pouquinho mais. Como é que eu percebo? O que é esse não colar? O que é esse tipo assim, tem alguma coisa aí que você não me convenceu? Exato. E muitas vezes não é algo consciente que eu consigo definir. Olha, essa pessoa não me convenceu por causa dos argumentos. Os argumentos podem estar perfeitos. Pode ser decorado, tem um discurso Alinhado. alinhado, um discurso, né, muito, muito bem elaborado. Mas sabe quando você percebe assim, você sente? Você sente. Porque a nossa leitura, a forma que nós interpretamos, entendemos e absorvemos informações, são diversos canais envolvidos. E nesses canais, especialmente aquilo que é da parte do inconsciente, tem alguma dissonância cognitiva. Boa. Dissonância cognitiva. Muitas vezes você está falando algo, mas a tua própria expressão corporal, facial, ela está dizendo algo um pouquinho diferente. E aí, eu, por mais que eu não tenha consciência sobre isso, mas eu ligo um alerta. Pô, eu senti alguma coisa. Não fechou. Não fechou. E aí eu dou um passo para trás. Agora, Erno, qual é o prejuízo para uma equipe quando essa pessoa é o líder, é o exemplo, é a liderança do time? O prejuízo é grande, porque o time ele vai tomando a forma do seu líder, ele vai ganhando ritmo, ele vai ganhando as características, enfim, isso vai sendo transferido, porque é a referência, né? O líder é a referência. E quando o líder apresenta esse tipo de incoerência, ele logo, a credibilidade, talvez, que ele construiu ali no início, ela vai se desgastando, ela vai se corroendo. Ao invés de ser um processo contrário e natural, onde a proximidade, a relação, a gente trabalhar em parceria, nós trabalharmos juntos, nós combinarmos as coisas, cumprirmos os combinados, um se interessar pelo outro, pelo desenvolvimento do outro, estar comprometido com o outro, que vai naturalmente fortalecendo essa liderança e essa credibilidade. Nesse caso acontece o contrário, porque as pessoas vão percebendo, não tem nada aí, ou não tem tudo aquilo que é divulgado, que é vendido, tem muito barulho. Muito barulho. Né? E na verdade, pouca coisa acontece, pouca coisa dentro da casa. Sabe aquela história da carroça vazia, né? Da carroça vazia, que faz muito barulho, faz né? muito barulho, aí você vai ver, quanto mais barulho faz, mais vazia é. Então, não tem a ver com falar muito, não tem a ver com divulgar tanto, mas tem a ver com... Mas, desculpa, Sim. Com conteúdo, né? Agora, Erno, a pessoa que tá nessa caminhada aí da caixa vazia, ou em alguns momentos, né, está sendo essa caixa vazia, tem momentos que é por má intenção mesmo, ou você acredita que é por falta de autopercepção? Eu acho que no final toda má intenção é uma falta de consciência, porque se eu tivesse consciência de que aquilo não vai ser bom para mim, eu mudaria isso, né? Mas tem pessoas que realmente elas são mal intencionadas, elas estão buscando, né, por vias tortas, obscuras, construir alguma coisa, então elas estão naquele momento com aquela intenção, né? De realmente vender uma imagem do que não são, conseguir resultado de forma assim abreviada, somente por atalhos, né? Sem construir um caminho, algo sólido, sustentável. Porque, mais uma vez, até posso
posso, através de uma caixa vazia, colocar uma boa embalagem, Uhum. divulgar, vender. Você tem aquela história, aquele ditado de que o livro, as pessoas compram pela capa, Certo. não pelo conteúdo. E muitas vezes a gente compra muitos produtos pela embalagem. Mas aí compra uma vez. É verdade. Na segunda vez não compra. Por quê? Porque quando eu abri a embalagem, não era exatamente aquilo que estava sendo divulgado, aquilo que eu esperava. Frustração, desapontamento. E isso vai levando as pessoas a desacreditarem. Uhum. Erno, mas eu queria aprofundar um ponto que é uma questão que tá me encucando aqui. Sim. Por exemplo, quando alguém, uma pessoa júnior ou pleno, tá em desenvolvimento e ela é convidada a assumir um cargo de liderança. Uhum. E ela entende que ela não está pronta para aquilo. Uhum. Mas ela expressa. Aí as lideranças ou os superiores dela Sim. falam, não, a gente identifica em você um potencial, perfil, mas a pessoa... E aí ela acaba, às vezes, né, não aceitando aquele cargo. Aí a gente já entra numa questão que tem a ver com a síndrome do impostor, né? Eu queria que você trouxesse um pouco de luz para essa situação. E acontece muito isso. E a pessoa muitas vezes assume e aí... se percebe assim, pô, eu acho que eu não tenho merecimento para estar aqui, eu não deveria estar aqui, porque eu não tenho, e não tem nada de errado de alguém receber essa oportunidade, porque se você recebeu essa oportunidade, alguém viu o potencial em você. Talvez você não... Potencial, bom, é uma capacidade a ser desenvolvida. Eu não tenho essa capacidade ainda, essa competência, mas alguém viu potencial de desenvolvimento. Então tá tudo certo. Eu acho que tem que trazer clareza e não viver de forma... Não deixar se instalar essa síndrome do impostor, porque não tem problema eu assumir algo que eu não estou plenamente pronto e nem vou estar, mesmo que o tempo passe. Agora, é o seguinte, eu ter a consciência de que eu não tenho ainda essas competências todas, mas eu vou desenvolver. Você está comprometido em desenvolver. Em desenvolver. São coisas diferentes, coisas então, diferentes tá tudo do bem. que eu querer vender a imagem para conseguir determinado posto, mas aí depois eu querer sustentar isso com uma caixa vazia. Somente dizendo que sei, dizendo que faço, dizendo que aconteço. E quando, na verdade, não é bem isso. E é sutil e é delicado esse ponto, né, Erno, entre você vender uma boa imagem, porque sim, né, a pessoa, senão você vai ter que cavar uma mina ali para descobrir o ouro. Não, você tem que vender, né, a sua imagem, mas dentro de limites éticos, né? Dentro de limites éticos. Muitas vezes eu vou, sim, eu estou comprometido, eu vou até divulgar aquilo que eu vou ainda desenvolver, não tem problema, desde que eu esteja empenhado em desenvolver isso. Agora, quando eu falo de síndrome da caixa vazia, é quando não tem nada ou tem pouca coisa ali e as pessoas dizem que simplesmente para conseguir algo, status, se autoafirmar, buscar validação em algo falso, aí temos a síndrome da caixa vazia. E aí eu acho que o problema é muito maior do que somente uma falta de repertório, né, Erno? A gente tem uma conduta aí errada, né? Exatamente, isso. É por isso que eu chamei antes de fraude. Isso foi uma palavra um pouco mais forte, né? Sim. Um estelionato. Eu estou vendendo uma coisa que eu não tenho para entregar, né? Sim. E isso é ruim. Não é bom para as outras pessoas. É nocivo, faz mal, prejudica. A gente se fizer isso, vai estar iludindo, mas é ruim para quem está vivendo isso, principalmente. E como as empresas podem se precaver e evitar que isso aconteça nos seus times? Tem algo que pode ser feito? Eu acho que tem muita coisa que pode ser feita. Primeiro é conhecer o seu time. É conhecer cada um. Né? Se eu conheço, eu estou falando de liderança, e eu conheço individualmente a minha equipe, eu sei da capacidade, eu sei o que essas pessoas estão vendendo em relação à sua capacidade, a ideia que eles estão passando em relação a essa capacidade, e quando eu conheço, eu acompanho e eu consigo, daqui a pouco, conversar sobre isso. Né? Feedback, aí entra ferramentas de liderança onde a gente vai abordar esse tipo de assunto, fazer... E eu gosto muito nessa abordagem de perguntas, né? As perguntas são mágicas, elas são transformadoras. Por quê? Porque elas levam a pessoa à consciência. Porque é diferente eu afirmar algo, ou querer te convencer algo através de argumentos, do que eu fazer perguntas para você e fazer você chegar à conclusão daquilo que
Talvez eu vou me desgastar com argumentos. Argumento faz com que muros da resistência se levante, enquanto as perguntas, elas abrem brechas nesse muro, né? Então é conhecer, se aproximar, identificar e questionar. Questionar e deixar a pessoa desenrolar. Desenrolar. A pessoa se dá conta disso. Já aconteceu contigo na prática de você fazer pergunta e a pessoa desarmar? Total. Desarmar ou se armar, né? Mas assim, armar. Ela se entregar, no caso, mas né? normalmente com perguntas a pessoa desarma. Né? Há poucos dias, vou contar trazer um exemplo. Por favor. Há poucos dias em um trabalho que eu estava fazendo, ministrando, alguém daqui a pouco se levantou lá, mas era por outros motivos que depois eu entendi. Tinha mais ou menos já feito a leitura durante o trabalho acontecendo. Eu estou falando de um treinamento. Daqui a pouco alguém se levanta e diz, olha, não está legal, não está dando para entender, não tem clareza, tem muitos pontos assim que ficam dúvidas. Está ficando dúvida. Sim, poucas vezes eu vivi isso, mas eu vivi isso há poucos dias. Aí o que eu fiz? Ok, só me dá um minutinho. Peguei um papel, uma caneta, bora lá. Quais são os pontos? Né? Quero saber quais são os pontos. Eu te agradeço, né, por falar isso, porque é muito bom saber que não está tendo essa clareza. Claro. E eu só preciso saber sobre quais pontos não está tendo clareza. Qual é a primeira dúvida? Não é que tem vários, não. Qual é a primeira dúvida? E aí não saiu a primeira dúvida. Mas é que o material... Qual é o ponto? Só fala para mim. Se eu tivesse discutido com a pessoa, né, até teimado com ela, ou não, porque isso aqui tá... talvez é você que não está entendendo. Não, as perguntas. Aí daqui a pouco a pessoa não soube dizer exatamente onde é que estavam as dúvidas. Se ele tivesse me dito, bom, então vou me empenhar para tirar as dúvidas daqueles pontos. Claro. Então as perguntas, elas são poderosas. E talvez, realmente, talvez a reação que essa pessoa esperava era uma impulsividade ou uma resposta mais agressiva da tua parte. Exato. Como você ousa, né, Erno? Dizer que não tem clareza. Né? Aí não tinha base para sustentar aquilo. Situação resolvida. E serviu de reflexão? Você chegou a alterar algo na sua prática a partir daquela situação ou não? Sim. Mesmo que detalhes, mas assim, me preocupar, por exemplo, terminou uma parte, eu validar o entendimento. Ótimo. Que muitas vezes, eu tinha esse hábito de validar, mas às vezes a gente começa também a entrar no automático e em alguns momentos não faz isso. Então, antes de passar para o próximo ponto, pessoal, até aqui, vamos lá. O que tinha nesse conteúdo aqui? Tinha esse tópico, aquele outro. Alguma dúvida sobre isso? Tá tranquilo? Vamos lá, questionamentos. Aí você sai, então tomar um pouco mais de cuidado. Sim, tem que servir para o aprendizado da gente. Claro, com certeza. E todos nós, né, estamos em desenvolvimento o tempo todo, né, Erno? Sim, em várias áreas, mesmo nas áreas, e aí que eu acho que é o maior desafio. Eu trago para mim essa experiência, alguém chegar e fazer uma crítica dentro de uma área que eu entendo que eu domino, né? Então é mais difícil, mais desafiador, né? Para que eu pare e ouça aquela pessoa e diga, não, deixa eu te ouvir. Isso, né? Porque aí a gente tem um impulso de rebater aquela crítica, é bem mais fácil de ter esse impulso, quando é uma área que eu tenho segurança, eu tenho domínio, mas mesmo assim a gente não sabe tudo, então por que não ouvir? Eu posso discordar depois, posso não concordar, ok, eu acolho a tua opinião e tal, né? Que era o que a gente deveria esperar e era o que deveria ser comum nas conversas, nas discussões. Bom, você tem a sua opinião, eu tenho a minha, vamos, né, ouvir cada uma delas, entender em que pontos essas conversas elas se conectam, em que pontos elas divergem e seguir a vida, né, Erno? E tá tudo bem. Nós somos obrigados a fazer acordo, nem concordar, né? Exato. Mas nós podemos respeitar. Agora, dentro desse entendimento, quando a gente identifica uma pessoa na equipe ou quando a gente desconfia que a gente está sendo essa pessoa, né? Até que ponto a caixa vazia, fazer muito barulho, também é uma defesa? Defesa. Muitas vezes para não olhar para uma fragilidade, para não olhar para uma deficiência que não é simples muitas vezes. Eu coloco lá um escudo, uma vitrine para não enxergar o que tem ali por trás disso, né?
Então, é uma defesa, sim. Às Não vezes deixa de ser. é um recurso como é que eu vou te dizer assim, um mecanismo de proteção, que muitas vezes se utiliza, né? E pensando em cultivar esse espírito de equipe, então dentro de um grupo, quando se identifica essa pessoa, o próprio grupo, eu imagino que vai expulsar essa pessoa dali, né? De certa forma, isola, de certa forma, cria afastamento. Que não é algo assim confortável, não é algo atraente, né? Ser percebido como alguém que fala muito, que não faz, que vende uma ideia, que não é tudo aquilo. Então, daqui a pouco, quem estiver passando por essa situação, estou me sentindo isolado no trabalho, vale essa reflexão, né? Vale essa reflexão. Por que será que está acontecendo isso? Que muitas vezes as pessoas têm a ânsia, mais uma vez, de mostrar seu valor. E aí quer falar muito, quer divulgar, quer opinar, quer a todo custo ser notado, ser percebido. E muitas vezes pode ter a ver com isso. Fica aí o aprendizado e a reflexão para todos nós, né? Então, nos processos seletivos a gente já consegue filtrar isso? A empresa já consegue filtrar na seleção? Ou é mais difícil? Depende da estratégia que se utiliza, pelo menos se a caixa está bem vazia, é muito fácil de perceber. Porque se as perguntas feitas, por exemplo, em uma entrevista como essa, elas levarem à profundidade, você vai logo identificar. Não, a pessoa está falando algo aqui, mas na verdade, quando você cava um pouquinho, ela já não sustenta. Então, muitas vezes isso já é identificado. O RH consegue filtrar isso, né? Agora, no conceito da inteligência profissional, Erno, qual é a fórmula que a gente tem aí para equilibrar essa boa apresentação do trabalho sem se vender além, né? Mas você saber vender bem aquilo que você sabe fazer. Sim, eu acho que tudo é importante. A divulgação, fazer o teu marketing pessoal, profissional, divulgar a tua imagem é fundamental. Mas nós não podemos esquecer de algo que vem antes disso, que é de fato eu me desenvolver como profissional, né? Porque depois que eu me desenvolvo, eu me aprofundo, eu busco conhecimento, eu estudo, divulgar isso que eu sei, divulgar essa capacidade que eu tenho, então, adquirida, desenvolvida, de fazer, de entregar. Se não tiver essa divulgação, a gente tem, muitas vezes, um valor muito grande, ele está escondido. Se está escondido, não é percebido. Então, precisa comunicar isso. Mas o nosso foco precisa estar muito mais voltado ao desenvolvimento. E aí vem uma questão mas as pessoas hoje não têm tempo. Elas não têm tempo de assistir um podcast de 40 minutos, de uma aula de 2 horas, não tem tempo de assistir um bom filme, que muitas vezes também traz ensinamentos, não tem tempo para ler um livro, não tem tempo. Bom, talvez tenha tempo para redes sociais, para ver aquilo que não interessa, talvez tenha tempo para um tanto de outras coisas que poderiam ser evitadas, diminuídas, cortadas da nossa rotina no dia a dia. Então, é uma questão de prioridade. Para quem tem prioridade em algo, ele vai arranjar tempo para aquilo. É uma questão de prioridade. Porque a ilusão é o seguinte, não, eu tenho que entender de tudo, eu tenho que ser especialista em tudo. É claro que a gente deve ter uma diversidade de conhecimentos. E eu sou curioso, eu gosto de estudar temas diferentes. Inclusive, assim, eu tenho um hábito já há muito tempo que é de não ler um livro só, não estar lendo nesse momento um livro só. Estou lendo mais do que um livro, sempre estou, 2, 3 livros. Eu não sei, é algo que eu gosto. Mas, enfim, eu vou precisar priorizar. O que realmente é mais importante agora? No que eu vou me aprofundar? Claro. Quais pessoas? Não é só ler, fazer curso, mas com quem eu vou conversar? Que tem muito conhecimento sobre isso, porque aí muitas vezes esse é um tipo de atalho válido. O atalho que nós estamos falando aqui da caixa vazia, muitas vezes eu querer mostrar um resultado que eu não entrego, querer mostrar uma competência que eu não tenho, querer vender uma imagem daquilo que eu não sou, daquilo que eu não faço. Então, esse é um atalho que não é legal. Agora, eu conversar com a Juliana, eu conversar com outras pessoas que têm muito conhecimento sobre aquilo que eu preciso desenvolver, então, muitas vezes essa pessoa já vai me dizer exatamente como ela faz. Não tudo que ela aprendeu, não tudo que ela estudou, mas como ela faz. Então, ela estudou muito, ela teve muitas experiências e ela foi afunilando e resultou naquilo que ela faz hoje. Então, se eu entender
Tem alguém que eu sei que tem resultado naquela área onde eu atuo. Tem alguém que tem muito mais resultado do que eu, tem muito mais conhecimento, mais domínio, e eu entender como que ela faz, como que ela atua, o que ela sabe, quais são os temas que ela tem mais profundidade. A gente chama isso de modelagem. Então, quando eu modelo alguém, esse é um atalho válido. Perfeito. De fato, eu aprendo com quem já caminhou, com quem... Né? E nessa linha ainda, Erno, quais outros hábitos que nós podemos incluir aí na rotina de um profissional que quer deixar de ser essa caixa vazia e realmente se aprofundar, ter repertório, né? Como que tem que ser esse dia a dia? Eu costumo falar o seguinte, Juliana, nós estamos falando de desenvolvimento profissional, aperfeiçoamento, né? A inteligência profissional, né? Esse tema, essa forma de olhar para a carreira, é o seguinte: nós olharmos para os 3 tempos. Quando a gente olha para o tempo assim com um entendimento e uma visão linear, passado, presente e futuro. Então vamos lá, eu começo pelo futuro. Se eu quero me desenvolver, eu preciso ser uma pessoa que aprende a planejar. Então, eu vou planejar minhas ações, eu vou planejar minha semana, eu vou planejar meu projeto, eu vou planejar uma conversa, uma reunião, eu vou fazer um planejamento. Então, quando eu estou falando de planejamento, estou falando do futuro. Eu estou me preparando para algo que vai acontecer. Então, essa preparação. E aí vem o questionamento. O quanto eu sei disso? Quando eu olho para aquilo que eu vou fazer. Pô, eu vou ter que buscar mais informações, eu vou precisar buscar alguns recursos, exemplos, sei lá, números, dados, para fazer aquilo que eu tenho que fazer. Então, primeiro passo, planejamento. Segundo, a execução. Então, estar presente de fato e atuando nessa execução da melhor forma possível, seguindo aquele planejamento e adaptando aquilo que eu preciso adaptar. Porque nem sempre o planejamento ele vai... a execução vai ser exatamente da forma que foi planejada. Existem situações que vão surgir. Sim. Ok, mas eu estou focado na entrega, na atuação, no momento da execução. E aí, quando passou esse momento da execução, eu vou olhar para o passado e avaliar. Como foi o meu desempenho? Como foi o resultado? Como foi minha atuação? O que eu deveria ter feito diferente? O que eu poderia... Onde é que faltou? Ali me faltou uma resposta, ali faltou uma pergunta, ali faltou um pouco de base, ali faltou um exemplo, ali faltou conhecimento. Então, quando eu avalio, e a partir dessa avaliação, eu tenho mais condições de planejar a próxima. Então, assim, eu poderia dar muitas dicas de hábitos, sabe? Leitura, estudar, estar sempre fazendo um curso, conversar com pessoas que entendem muito daquilo. Bom, tudo isso é válido. Mas se você fizer isso, planejar, depois executar com disciplina, com empenho e avaliar o que você fez, melhoria contínua. Se a cada ato, a cada ação, a cada etapa você fizer isso, esses 3 momentos, planejamento, execução, focada, atenta e avaliação. E a partir dessa avaliação, qual foi o aprendizado? Qual foi a percepção? Não, identifiquei que aqui está faltando isso. Então, a gente, olhando dessa forma, a melhoria contínua, ela vai acontecer. E eu chamo isso também de aprendizagem baseada em problema. Perfeito. Então, eu identifiquei onde é que tem um gargalo, onde tem um gap, e aí eu vou estudar focado naquilo. E eu vou buscar informações. Claro que eu posso estar fazendo um curso que traz muitas informações, eu posso estar lendo um livro que traz muitas informações diversas, mas tem pontos ali que eu preciso especificamente buscar algum conhecimento. Ou então me faltou uma habilidade, eu preciso desenvolver aquela habilidade. Perfeito. E aí a gente entende aí a importância também do ambiente de trabalho, nos trazer esses feedbacks. Se não trouxer, a gente buscar esses feedbacks, né? Observar. Porque uma coisa é eu ouvir o que as pessoas me dizem. Outra é eu conseguir perceber o que não foi dito. Mas que está na cara. Juliana, a pessoa me tratava de um determinado modo. Daqui a pouco ela falava muito comigo, daqui a pouco fala menos. Ela me dava elogios, reconhecimentos, né? Já não é mais tão frequente. Ou enfim, situações que... O que mudou? Por que mudou? O que aconteceu? A pessoa me diz, você me dá um feedback, mas além daquilo que você me falou, eu percebo que tinha mais alguma coisa aí que você queria me dizer. Né?
que não tá legal, que tem alguma coisa ali. Que se a gente chegar nesse ponto, Erno, a gente já tem um grande avanço, né? Porque muitas vezes a gente evita de ouvir críticas, né? E não está pronto para, olha, né? Como assim? Entra na defensiva. E aí já é um caminho muito ruim também, né? Então, se a gente estiver aberto para fazer essa análise, ouvir feedbacks, né, qualificados e que realmente tragam, acredito e tenho certeza que sim, esse profissional já se distancia muito dos demais, né? Sim, exatamente. E o que muitas vezes as pessoas têm como ilusão, e eu não estou dizendo que isso não possa acontecer, mas dificilmente acontece, assim, as pessoas querem dar saltos. Eu quero de um dia para o outro, de uma semana para outra. Pensa comigo, se você fizer esse processo de planejamento, execução focada, análise e tomada de decisão a partir disso, e você melhorar 1% por semana, em 2 anos você melhorou 100%. Sim. Isso é evolução. E aí, provavelmente, sustentável. Porque eu fui galgando passo a passo. Agora, quando eu quero, né, sair daqui do primeiro nível para o 10º nível, provavelmente eu não consigo me sustentar lá. Porque esse salto, né, ele não tem sustentação. Agora, quando eu saí do primeiro para o segundo, e eu fui para o terceiro, e eu fui subindo, provavelmente quando eu chegar lá eu consigo me sustentar. Por quê? Porque eu caminhei o caminho. E as pessoas não querem, muitas vezes não querem caminhar o caminho. Eu quero chegar no pódio, eu quero chegar na meta, mas eu não quero caminhar. Porque o caminhar exige esforço. Tem um custo, entrega, né? É custoso, né? Exige espera, é custoso. Exige paciência com a gente mesmo, com os outros, né? E aí a gente parte, né? A questão de inteligência emocional, do autoconhecimento, da percepção do próprio valor, da identidade, como eu me vejo, quando eu tenho... E inclusive assim, a caixa vazia, ela cria uma crise de identidade muito grande. Ela começa muitas vezes de forma despretensiosa. O que é essa crise de identidade que eu falo? Quando eu crio uma imagem e vendo uma imagem daquilo que eu não sou, eu me desconecto da minha essência, porque eu começo a viver muito naquela imagem, Entendi, pouco naquilo que realmente eu sou, e aí é uma distância. E esse descolamento é uma rachadura da minha identidade. Então, quando eu vivo pouco na essência, muito naquela aparência, eu perco a noção de quem eu sou. E aí tem um desencontro. E aí entra uma crise, um desencontro. Desencontro eu acho que é bem poético ainda, né? É uma crise, né? Uma ruptura. Uma crise dentro de mim, uma crise interna, uma crise existencial, uma crise daqui a pouco me perco. Agora, quem eu sou? Aquilo ali que eu estou vendendo ou isso daqui? Mas, Erno, vamos pensar aqui também, talvez esse momento de ruptura seja uma grande oportunidade para a pessoa, né? Perceber, tem coisa errada. Não... Colocar os pés no chão e começar a construir do jeito certo as coisas, né? Isso, porque muitas vezes para a gente perceber que está errado é pelo resultado que a gente tem. Aí eu começo, não sei, mas eu tô perdido, e muita gente se vê dessa forma. Por que eu tô perdido? Porque eu não estou sendo eu. Agora, quem sou eu? Eu sou aquele que só tem valor se for extraordinário, se for de sucesso, se tiver visibilidade. Então a gente precisa separar as coisas. Uma coisa é eu ter visibilidade, outra coisa é eu ter popularidade, né? Outra coisa é... E aí a gente já poderia entrar no conceito de sucesso também, né? Exato. Mas, Erno, agora, qual é o papel de uma mentoria, por exemplo, para ajudar a pessoa a realinhar a sua carreira e a sair dessa confusão e realmente construir uma coisa certa? O papel da mentoria é justamente gerar esse entendimento e trazer elementos embasados e levar a pessoa para a profundidade, para a reflexão. Pô, como é que eu estou fazendo? Estou fazendo desse jeito? Aqui eu estou sendo caixa vazia. Como é que eu deveria fazer? Qual deveria ser a postura? Qual deveria ser o entendimento? Qual deveria ser a atuação? Eu estou atuando apenas num papel ou estou sendo eu atuando em um papel? A gente atua em papéis, personagens, ok. Mas eu estou atuando nesses papéis? Ou é uma criação? Algo aleatório, fora de mim, além de mim? Então a mentoria, o que tem de vantajoso na mentoria em relação a outras fontes de conhecimento, de orientação, é o seguinte, é direcionado. Na mentoria você faz as perguntas e você traz o teu contexto
para a conversa. E a partir da análise desse contexto, a partir do entendimento daquilo que você está vivendo, eu consigo direcionar, o mentor consegue direcionar. Porque o que eu faço, por exemplo, nas minhas mentorias? Eu respondo para o mentorado, se eu estivesse no seu lugar, eu lidaria dessa forma. No seu lugar eu faria isso. No seu lugar eu daria essa resposta. Você vai decidir como você vai fazer. Claro. Que resposta você vai dar, como você vai agir. Mas eu me coloco no seu lugar, eu procuro entender o que você está vivendo e te dou uma opinião. Como eu vejo isso, como eu me posiciono. Então a mentoria, ela é muito assertiva por isso, porque ela é direcionada para você. Quando eu faço um curso, aí vem um tanto de conteúdo onde eu vou precisar filtrar. Isso aqui serve para mim, isso aqui eu preciso agora, isso aqui me ajuda nesse ponto, aqui não, os outros não. Então é mais aleatório. E a mentoria é direcionada. E aí, Juliana, deixa eu falar para você. Claro. Muita gente não... Quem quer buscar atalhos não suporta a mentoria. Ah, é? Não suporta a mentoria. Por quê? Porque quem quer buscar atalhos não quer profundidade, não quer mudar. Eu só quero mudar a minha situação, quero mudar meu resultado, eu não quero mudar a mim mesmo. A mentoria muda você. Te dá recurso para você mudar a si mesmo. Para você mudar primeiro o teu entendimento sobre você mesmo. E aí quando você tem um entendimento, por exemplo, eu não preciso mais que o resultado determine, valide quem eu sou, determine o meu valor. Porque eu já tenho entendimento sobre quem eu sou e que valor eu tenho. Só que isso exige profundidade. Profundidade exige constância, exige tempo. Então não vai ser... Na mentoria não tem uma fala de 2 minutos. Tem uma fala de 40, tem uma fala de 1 hora, tem uma fala... Claro que tem os pontuais também. Claro. Mas a mentoria tem isso. Então por muita gente, quem busca a facilidade, quem busca o resultado fácil, não é o caminho da mentoria. Só que aquele que se sujeita a buscar esse caminho, ao desenvolvimento verdadeiro, real. Porque quando você aceita o difícil, você aprende a fazer as coisas depois de forma fácil. Então, a dificuldade que eu vivo aqui, o empenho que eu coloco nesse estudar, né, vai fazer com que eu torne as coisas mais fáceis. Agora, quando eu compro facilidade, eu vou ter dificuldade depois para executar. Então, onde você quer facilidade? E onde é que você quer dificuldade? Perfeito. Nossa, muito importante, Erno, essa explicação para a gente sobre o papel realmente da mentoria, né? Uhum. E o quanto ela ajuda realmente a dar saltos para quem quer. Para quem está disposto a passar pelo processo. Se eu quisesse só vender mentoria, Juliana, eu ia falar o seguinte: não, vem lá que eu resolvo as coisas para você. E em muitos momentos eu vou te dar, sim, de forma direta, faz isso, cara. Pô, se você fizesse isso, eu vou te dar, mas o que eu quero é mais do que isso. É desenvolvimento real. Sim, porque senão a pessoa vai ter que ficar na mentoria a vida inteira e não tem sentido, né? Não pode tornar, tem que tornar independente, autônomo, né? Senão eu vou estar, mais uma vez, estimulando a criação de caixas vazias. Muito bem, Erno, muito bem a você que nos acompanhou aí. A gente falou sobre a questão das caixas vazias, das embalagens muito bonitas, né, mas que não tem conteúdo, não tem repertório, e serviu aqui como uma grande reflexão para a gente olhar para o nosso entorno, mas principalmente para a gente olhar para dentro, né, Erno? Exatamente. Acho que essa que foi o grande recado do programa. Continua colocando numa embalagem bonita, uma caixa bem bonita, bem enfeitada, mas coloque algo lá dentro. Ótimo. Cada vez com mais valor, né? Perfeito. Erno, valeu demais, tá? Juliana. Valeu a parceria. Show. Você de casa, muito obrigada pela sua participação. Pode deixar seus comentários aqui embaixo, né, no espaço destinado aqui aos comentários. Pode sugerir temas também para a gente discutir aqui no podcast, que são muito bem-vindos. E aproveita para seguir o Erno Menzel lá no Instagram, no @ErnoMenzel, que tem muito conteúdo gratuito por lá. Era isso, gente. Até mais. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Até mais.